Nós convidamos agora o nosso querido palestrante da noite de hoje, que irá falar sobre Fabiano de Cristo, o peregrino da caridade. O nosso querido médico psiquiatra, Dr. Edir Pimenta Carneiro. Por gentileza. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. É com grande orgulho que recebemos a todos na nossa casa desta cidade de Caldas Novas. É com muito orgulho que vamos falar do nosso patrono Fabiano de Cristo, o peregrino da caridade. Falar de Fabiano de Cristo é falar da caridade, da pureza de coração, do amor. E agradecemos a toda a espiritualidade aqui presente, nossos irmãos videntes podem constatar isso. Durante todo esse congresso, a presença de todos os mentores da Casa Fabiano de Cristo e os mentores de cada um dos presentes. Quisera eu ter esse dom da oratória, porque não é fácil substituir ou falar como os palestrantes anteriores. Mas como Fabiano de Cristo não era médico, não era enfermeiro e curava os seus doentes, assim eu vou tentar fazer o meu melhor para falar para vocês com o coração. Falar com alegria e falar do grande amor que Fabiano de Cristo tem por todos. O nosso querido Arnoldo já iniciou falando do nosso patrono Fabiano de Cristo. Portugal, a velha Portugal de Camões, tinha descoberto o Brasil há 176 anos. Numa madrugada, 8 de fevereiro de 1756, nasce um predestinado missionário de Jesus. O nome, João Barbosa, filho de Gervásio Barbosa e Maria Gonçalves. Teve 5 irmãs, todas religiosas. E Fabiano e toda a sua família viviam da colheita da uva, do plantio, dos cereais para o seu sustento. E Fabiano, ainda criança, cuidava das poucas ovelhas que a família tinha para o seu sustento. Mas o destino, ele sabia que a família outrora era rica, que possuía o brasão dos Gonçalves e do Barbosa, outrora, mas por intempéries da vida, tinham ficado pobres, na miséria. E então, o nosso querido Fabiano contentava com o ditado que dizia: o pouco com Deus é muito. Ainda jovem, querendo prosperar na vida, sair da pequena aldeia de Soengas, do norte de Portugal,
vai para a cidade do Porto e lá estabelece um comércio, mas viu que era muito difícil e ouvira, através dos navegantes, falar do país chamado Brasil e falar também das minas de ouro de Minas Gerais. E partiu com a nauseante viagem, atravessando os mares até chegar no Rio de Janeiro. E lá chegando, logo procurou as terras de Minas Gerais, passando por Paraty, por o interior de Minas, pela Serra da Mantiqueira, até chegar hoje Mariana e também Ouro Preto. De lá viu as dificuldades da escravidão para retirar o ouro do solo, mas continuou apenas na tarefa de comerciante. Em breve, em pouco tempo, ele enriqueceu. Fortuna em que ele veio para o Brasil com a intenção única de ficar rico, de levar o ouro para restabelecer o brasão português da família querida. Mas quis o destino que mudasse a sua trajetória. Ele já estabelecido em Paraty, no Rio de Janeiro, foi assassinado o seu sócio de forma brutal. E com aquilo começou a perceber as dificuldades que realmente era lidar com as coisas materiais. E numa noite, passeando pela vila em Paraty, pelas vielas, encontra um homem caído, que fora agredido brutalmente. Isso ocorreu, a exemplo do bom samaritano, levou para um albergue e lá cuidou. E este paciente, o seu primeiro paciente, de madrugada, com febre ardente, Cristo manifesta-se através deste homem ferido, conclamando João Batista, ou João Barbosa, para o grande caminho que ele tinha para seguir esta enorme tarefa que é servir o Cristo, conclamando que de outras vezes ele já o teria feito, como Anchieta, antes fundar a cidade de São Paulo, juntamente com Manuel da Nóbrega. Então, este convite do Cristo foi fundamental, porque ele, ainda do cansaço daquela noite, ele adormece e recebe em sonho a presença do seu patrono Francisco de Assis, que também pede a ele que abandone os bens terrenos e que siga o caminho do Cristo. Pois bem, ali ele já não tinha mais dúvida. Ao acordar, ele remeteu valores para a família em Portugal, doou para obras de caridade parte da fortuna e o resto distribuiu com os pobres de Deus. Então, assim começava em 1704 a caminhada religiosa do nosso querido Barbosa. Dia 8 de novembro de 1704,
ele fez-se irmão leigo e porteiro do convento de São Bernardino de Sena, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e ingressou na ordem franciscana em 11 de novembro do mesmo ano, 1704. Trocou suas vestes seculares pelo hábito marrom Francisco de Assis e trocou o seu nome de João Barbosa por Frei Fabiano de Cristo. E Fabiano de Cristo, 2 anos depois, foi transferido para o Rio de Janeiro como porteiro do convento de Santo Antônio. E por lá ficou como porteiro mais 2 anos e foi, por mérito, escolhido o enfermeiro daquela casa do convento de Santo Antônio. Então, meus irmãos, lá ele viu as dificuldades, as agruras daquelas pessoas, dos doentes. Ali ele socorreu com amor, consolava os aflitos, curava chagas incuráveis, tanto física quanto espirituais. Socorria na enfermaria e na periferia do Rio de Janeiro, com muita alegria, com muita disposição, apesar de ter uma lesão grave numa das pernas, uma erisipela com a úlcera crônica. Numa noite, Fabiano de Cristo socorre um escravo foragido da senzala ali próximo. E revoltado, ele cura aquele escravo, dizendo: filho, todos nós somos da criatura divina. E também, se é a vontade do Pai, perdoe a quem te feriu, porque bem-aventurado é você, porque chora nesse momento. E quando Fabiano ergueu aquele pobre escravo do chão duro, não tinha mais febre e nem revolta. André, jovem amigo de Fabiano de Cristo, chega para fazer uma despedida, porque, desiludido das agruras da vida, ele resolvia, através do suicídio, dar um fim no seu sofrimento. Mas Fabiano, percebendo as intenções daquele amigo, disse que ninguém se livra de si mesmo, salvo quando se esquece de si para servir o próximo. E que o suicídio não é um porto de chegada, é uma grande tormenta que só levará para a piora de todos os males. Fabiano de Cristo sofria muito com as erisipelas e as lesões das pernas. E ele mesmo fazia os curativos diários, com muita dor. O chefe, o seu superior do convento, obrigou a receber o médico do convento, o Dr. Fortes. E ele relutou, não aceitava. Mas
foi cedido pelo apelo do superior. E naquela noite, Fabiano não dormiu. E de manhãzinha, o médico, Dr. Fortes, chega para fazer os curativos. E com muita dor, foi retirando todas aquelas ataduras e um pus de aspecto ruim, né? Estava se vertendo daquela lesão. Mas à medida que ele desenrolava essas ataduras sujas de pus, o odor de flores tomava conta da enfermaria, da sua cela. E após esses curativos dolorosos, o médico questionou realmente o superior o que é que Fabiano tinha feito para dar aquele cheiro e tirar o odor fétido das feridas. Fabiano confessou que, com pena que o médico, as feridas, o odor, a infecção contaminasse a mão do médico, ele fez uma prece pedindo a Jesus que abençoasse e que protegesse a ele, que aquela ferida não teria aquele odor tão fétido. E ainda pediu perdão pela vaidade de querer exatamente isso aí. Então, mostrou que a fé é capaz de superar qualquer doença, seja física ou de qualquer outra origem. Então, Fabiano ardia em febre numa noite com a mesma infecção no convento e reclamava por não poder ir até os doentes da periferia. E adormeceu, e em sonho Jesus lhe mostra que ele serviu o Pai na cruz, de pés e mãos atados por travos, e como não servirá a Deus com pernas e braços livres? Então, ele reconheceu ao acordar e disse: Senhor, faça deste teu servo a tua vontade. E por último, um exemplo, Fabiano mostra em várias situações, através de momentos de desdobramento espiritual, fazendo partos à distância, como exemplo de uma paciente por nome Ana. E perguntaram a Fabiano, o próprio médico, Dr. Fortes, que a medicina da época era precária e as doenças graves sempre vencia a medicina, a ciência e o Dr. Fortes. E aqueles casos, Fabiano, através da água fluidificada em que ele cavara com as próprias mãos aquele poço, dava de beber e colocava gotinhas daquela água nas feridas dos enfermos. E o Dr. Fortes quis saber que remédio ele colocava nesse líquido, nessa água. E Fabiano disse: não, eu não coloco nada. Eu me apiedo desses pacientes e cuido com muito amor. E peço a Jesus que transforme essa água no medicamento necessário para a cura desses doentes. E o Dr. Fortes aprendeu a lição, porque foi visto várias vezes
administrando copinhos de água para os seus doentes. Muito realizou o nosso querido Fabiano de Cristo. Durante 38 anos, ele, em completo socorro, ele cuidou de dezenas, centenas de necessitados do espírito e do corpo físico. E por onde ele passasse, a sua presença restabelecia a paz e a harmonia. A profecia de Fabiano, 3 dias antes do seu desencarne, no dia 14 de outubro de 1747, 3 dias antes, ele anuncia o seu desencarne ao superior do convento. No dia 15, um dia depois, Fabiano continua como se nada estivesse acontecendo de diferente. Continua sua rotina, cuidando dos doentes, dando comida, acalentando os velhos, acariciando as crianças. No dia 16, um dia antes, o convento de Santo Antônio transforma-se num amplo oratório a favor daquele fraterno irmão que tanto curou e auxiliou a cada um daquele povo sofrido. E 17 de outubro de 1747, Fabiano de Cristo desencarna. O pai dos pobres partia da terra. Fabiano de Cristo deixa aquele corpo para o espírito continuar espalhando o seu perfume por onde passasse e a envolver em luz muitos corações que elevam até ele as suas preces, pois o retorno de paz e fortalecimento renovado junto a Francisco de Assis, o seu eterno companheiro e patrono. Todos se comovem, uma imensa romaria se faz na direção do convento. O governador Gomes Freire de Andrada beija-lhes os pés descalços, que tanto percorreram as vielas, as ruas, as periferias do Rio de Janeiro. No ar, naquele instante, abre-se um inebriante perfume de rosas, vindas daquele corpo, antes caquético e pálido, tornou-se, após a morte, de uma serenidade e beleza impressionantes, chegando a ponto do próprio governador mandar o artista plástico da época desenhar a figura de Fabiano de Cristo ali exposto, e de tão belo que o corpo físico daquele senhor de 71 anos já estava debilitado pela doença. O encontro de Francisco de Assis e Jesus Cristo, o grande dia de Fabiano de Cristo. Então Fabiano voltava à pátria celestial e é recebido com hinos e exaltação, palmas e rosas, cânticos e músicas de saudação. Uma pequena comissão de almas eleitas e virtuosas o aguarda. Dentre elas, destaca-se Francisco de Assis, o pobre de Deus, que o abraça com um intraduzível amor e que o leva ao encontro divino.
traduzido por uma fulgurante cruz, transfigurando no próprio Mestre, que diz a Fabiano: filho, receba hoje a coroa da vida, que meu Pai reserva aos eleitos do teu reino, por ter preservado no bem até o fim. O Mestre lhe oferece escolher um prêmio por tanta dedicação aos pobres e aflitos, que socorrera ainda encarnado. Mas, da sua infinita humildade, Fabiano pediu simplesmente para ser o porteiro da sua mansão. Fabiano de Cristo colocou os necessitados, os oprimidos, em primeiro lugar da sua vida. E foi um verdadeiro sacerdócio, amparando, servindo, amando a todos. Foi uma alma nobre e generosa que viveu intensamente o Evangelho de Jesus, amando a Deus e os seus pobres até o último suspiro. O legado que nos deixa Fabiano de Cristo foi a sua humildade, a nobreza de alma, a caridade, a abnegação total aos seus semelhantes. E seus atos eram de puro amor, que envolviam os necessitados e os que conviviam com ele. Daí as curas que conseguiu realizar, porque é a força do amor que tem o poder de curar, e ele fazia com muito amor, com o auxílio de Jesus. As jornadas terrenas de Fabiano de Cristo e Pietro Baldi foram marcadas pela renúncia dos bens terrenos. Ambos possuíam fortunas e poderiam ter vivido uma vida de riquezas, sem preocupações financeiras, mas abriram mão de tudo para seguir os rastros luminosos do Cristo. E suas vidas foram marcadas pela abnegação altruísta, pelo amor a Deus e ao próximo. Cultivam as nobres e elevadas virtudes que dignificam os seres humanos, passaram por privações, por provações, por humilhações e saíram vitoriosos no caminho do bem. Fabiano de Cristo e Pietro Baldi, em épocas diferentes e trabalhando em searas diferentes, mas com o mesmo propósito de servir o Cristo, a Deus e a humanidade. Ambos atraídos pelo Espírito do Cristo para viverem e trabalharem para a evolução da doutrina espírita no Brasil, a pátria do Evangelho e no mundo. Fabiano de Cristo e Pietro Baldi só tinham o Senhor e amigo, o Cristo, o próprio Cristo, a quem seguiu as pegadas luminosas, meta das asceses espirituais que levam a Deus. Então devemos agradecer a Deus por sermos um povo tão abençoado. O Brasil é um país abençoado. Fabiano de Cristo nasce uma primeira vez para vir servir como catequista, como José de Anchieta. E no século XVII ele vem de Portugal e o seu destino foi servir na pátria do Evangelho. E Pietro Ubaldi, arauto da nova civilização do Espírito, nasce na velha Itália e veio iluminar o Brasil com suas obras de grande magnitude, conforme os palestrantes anteriores o disseram
de forma iluminada. Ambos apóstolos amados do Cristo, que vieram para iluminar os nossos corações, as nossas mentes, e contribuíram e ainda contribuem até hoje. A razão desse congresso de Pietro Baldi para o engrandecimento da nossa doutrina espírita do Brasil, que hoje não é só a pátria do catolicismo, é o maior país espírita da Terra. Então, esses dois amados discípulos do Cristo estão a nos auxiliar, guiando-nos pelos caminhos do bem, cada um na sua trajetória. Então, o engrandecimento espiritual, porque consideramos que o Brasil, como já foi dito aqui hoje, é realmente um país propício ao grande movimento de transformação da Terra, rumo à civilização do terceiro milênio, atingindo a nossa maturidade espiritual e acrescentando mais 2 estrelas no firmamento do Brasil: Fabiano de Cristo e Pietro Baldi. E para encerrar, meus irmãos, vamos aqui dizer uma prece recebida na psicografia da nossa Casa Espírita, Grupo Fabiano de Cristo, Instituto Educacional Espírita Allan Kardec, aqui de Caldas Novas. Filhos queridos, trabalhadores de Jesus, amo-vos a todos, nos parâmetros da luz. Desde Tabor, quando juntos estávamos com a fé inabalável, e hoje juntos, neste imenso trabalho de fé, amor e luz, ajoelho-me perante vós e suplico a Jesus saúde, paz e amor. Fabiano de Cristo. Que Jesus abençoe e ilumine a todos os irmãos nessa noite, e que cada um leve para os seus lares o exemplo desses dois expoentes do Cristo, Fabiano de Cristo e Pietro Baldi. Que Jesus abençoe e ilumine a todos os meus irmãos nessa noite. Ainda em tempo, meus irmãos, esse pequeno, grande livro de Fabiano de Cristo é o único livro encontrado no Brasil escrito por um espírito. Encontramos, às vezes, escrito por autores católicos. Juntamente com o Evangelho de Jesus, é o livro de cabeceira, o nosso livro de cabeceira, e preste bem atenção às palavras desse pequeno grande livro. Que Jesus abençoe.